Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Vamos cantar dois cânticos ao nome do nosso Deus. Vamos ficar de pé. Primeiro diz: quão doce é o nome do nosso Deus. Vamos cantar doce nome, um nome que é digno de ser louvado. Agradecer ao nosso Deus, tributando a Ele tudo, dar tributo a Jeová. Ele tem nos dado tudo, por isso nós agradecemos ao nosso Deus. Eu sou grato. Jesus.
convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler versículos 10 e 11. Atos 1, versículos 10 e 11. Nós tivemos um pequeno problema, por isso nós não vamos poder hoje compartilhar os slides com vocês, tá bom? Então, peço uma atenção aí redobrada, porque nós iremos apenas ouvir, no caso vocês irão apenas ouvir. Sempre gosto de trazer um slide para que a gente possa ouvir e ver, para captar mais a mensagem do seu estudo. Mas hoje, devido a esse programa, nós não vamos poder apresentar os slides. Atos, capítulo 1, versículos 10 e 11, diz assim a palavra do Senhor. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Chamo sua atenção sobretudo para a parte final do versículo 11, onde os anjos disseram àqueles que testemunhavam da ascensão do Senhor Jesus o seguinte: esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Hoje nós iremos tratar da segunda vinda de Cristo. Nós que nas últimas 2 quintas-feiras, com os nossos irmãos presbíteros Caio e Esdras, nós vimos estudos acerca da pessoa de Cristo, aquele que foi prometido e aquele que veio e realizou a sua obra. Hoje nós iremos então concluir este ciclo, falando sobre aquele que irá regressar. Então Jesus foi prometido, o Messias foi prometido, ele veio a primeira vez, ele veio inaugurar o reino de Deus aqui, ele veio com um propósito específico, ele realizou o seu trabalho, ele realizou a sua missão, ele foi assunto aos céus após morrer e ressuscitar, como nós lemos agora, e ele irá regressar. Nós vamos então tratar sobre este terceiro aspecto, agora pensando na sua segunda vinda. Esta segunda vinda que sempre foi algo que a igreja se apegou, que a igreja esteve de fato firmada nessa esperança, a fim de vivenciar a vida cristã neste mundo, enfrentando dificuldades, enfrentando problemas, mas também como uma manifestação da sua própria fé. Tanto que, se nós formos observar, e nós vamos ver daqui a pouco, vários testemunhos da Escritura que falam acerca da segunda vinda. Mas não apenas os testemunhos escriturísticos, mas as próprias declarações de fé da igreja, desde as mais remotas, já falavam acerca da segunda vinda do Senhor Jesus. Por exemplo, eu trago aqui o credo apostólico. O credo apostólico, muito conhecido de todos, algumas Bíblias trazem em suas últimas páginas este credo. Se for o seu caso, você pode abrir, se a sua Bíblia tiver este credo. E neste credo, o autor deste credo, ele fala acerca desta certeza e desta esperança. Apesar de o nome receber, ele recebeu o nome de credo apostólico, nós entendemos que ele não foi criado pelos apóstolos, mas que sim trazia e traz a verdade que os apóstolos ensinaram. Ele surgiu ali por volta do 2º século, e como já falei, foi muito importante porque sistematiza assim aquilo que os primeiros cristãos já criam. E dentro dessa realidade, o aspecto da segunda vinda do Senhor Jesus sempre foi muito importante, sempre foi muito relevante. Então, na parte que fala acerca do Filho, o autor diz o seguinte: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aí agora, de onde há de vir para julgar os vivos
e os mortos. Então, com a mesma certeza que ele declarou acerca do nascimento do Senhor Jesus, que se deu sob a obra do Espírito Santo, que ele nasceu da Virgem Maria, que ele padeceu sob Pôncio Pilatos, que ele foi crucificado, que ele foi morto, que ele foi sepultado, que ele ressurgiu e ascendeu aos céus, ele também atesta de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Sendo assim, irmãos, esta certeza acerca da segunda vinda sempre esteve no coração dos cristãos ao longo da história da igreja. Os autores bíblicos, nós iremos ver daqui a pouco, mas mesmo aqueles que não eram autores bíblicos, mas com o entendimento da Escritura, com o testemunho da Escritura, eles criam, eles entendiam, e eles ensinavam, e falavam, e perpetuavam este ensinamento acerca da certeza da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Faz parte da história da igreja esta esperança acerca da vinda do Senhor Jesus. Então, assim como aqueles judeus criam em sua primeira vinda, a igreja hoje crê que o Senhor Jesus irá regressar. E nós vamos ver daqui a pouco muitas verdades maravilhosas acerca deste fato que irá então consumar o plano da redenção. Comentando, irmãos, o credo apostólico, sobretudo esta parte aí que fala acerca do Senhor Jesus que irá vir para julgar vivos e mortos, João Calvino disse o seguinte: o que é principal neste caso nos é indubitável a saber que toda a história da nossa fé está nele contida em resumo e em excelente ordem, ou seja, no credo, e que não há nada nele que não seja comprovado por diversos testemunhos da Escritura. Então, tudo aquilo que está registrado no credo vai estar comprovado na Escritura, inclusive acerca da segunda vinda. Pastor, mas existe algum texto que fale especificamente esta expressão, segunda vinda? Não há. Tá? Você pode ler a Escritura, você não vai encontrar esta expressão, a segunda vinda. Não há, mas vai encontrar textos que apontam para esta realidade. Por exemplo, nós não encontramos a palavra trindade, como creio que todos já sabem, né? Mas nós não podemos negar que a Bíblia mostra a existência da trindade. Então, mesmo sem ter uma terminologia aplicada a algumas doutrinas, as doutrinas estão ali. Neste caso, você não vai encontrar essa terminologia segunda vinda, mas vai encontrar muitos testemunhos bíblicos acerca do regresso do Senhor Jesus em glória. Tá bom? Então, se um dia alguém que for contra a Escritura e contra a fé cristã dizer assim: olha, mas na Bíblia você não vai encontrar esse termo segunda vinda. Realmente você não vai encontrar, mas vai encontrar a doutrina que fundamenta esta frase, esta doutrina, no sentido de que nós podemos então, a partir do conhecimento bíblico, trazer e firmar um ensino através de uma afirmação, neste caso, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos então começar a ver as bases bíblicas. Como eu falei, são muitas, todas elas, obviamente, no Novo Testamento. Tá? Por que não no Antigo Testamento? Porque o Antigo Testamento falava acerca da vinda do Messias, daquele que iria vir a esse mundo, primeira vez. Então, são aquelas profecias que nós estamos acostumados, vimos muito no domingo acerca de Isaías, o profeta falando acerca da vinda do Senhor Jesus. Então, da primeira vinda, nós temos o Antigo Testamento. Sobre a segunda vinda, obviamente, o Novo Testamento. Por quê? Porque no Novo Testamento, que Cristo que já veio, que morreu, ressuscitou e ascendeu, é que de lá ele irá regressar. Tá? Então nós temos muitos textos que falam acerca desta realidade. Jesus mesmo, ele ensinou bastante acerca da sua segunda vinda. Mesmo ele estando aqui, ele já falava acerca de eventos futuros, inclusive que ele regressaria para buscar os seus. Ele falava através dos seus ensinos, através de parábolas. Ele ensinava então aos seus discípulos acerca da segunda vinda. Vamos abrir 3 textos de 3 evangelhos. Vamos abrir Mateus 24. Mateus capítulo 24.
todo este capítulo fala acerca de eventos futuros. A partir do versículo 32 até o versículo 44, ele vai falar acerca da figueira, uma parábola, e vai também exortar acerca da necessidade da vigilância. Nós já vamos ler todo esse texto, mas se você observar o versículo 36, o Senhor Jesus vai falar 36 e 37 de forma mais específica acerca da sua volta, acerca do seu regresso, chamando a atenção dos seus ouvintes à necessidade de eles estarem alertas e vigilantes quanto a este fato. Mateus 24, 35, aliás, 36 e 37. Nós temos microfone? Temos? Vou pedir para Lucas fazer a leitura então. Mateus 24, 36 e 37. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Pronto, então, o Senhor Jesus fala acerca da sua vinda. Então, ele ensinou acerca disso. Perceba, ele não usou a expressão, a sua segunda vinda, mas obviamente, nós entendemos que é a segunda vinda, uma vez que ele está aqui falando em loco, aqui nessa terra, encarnado, acerca de uma vinda futura, e nós chamamos isso de segunda vinda, apesar de não termos esse termo explícito na Escritura. Lucas 17, 24, eu pedi a Davi, Diácono Davi, fazer a leitura. Lucas 17, 24. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Isso? É isso. Muito bem. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Então, falando também acerca desse dia que nós aguardamos, tá bom? Nós temos outros textos nos evangelhos, mas nós vamos passar agora para o que os apóstolos falaram. Então, nós estamos nas bases bíblicas. Jesus falou sobre isso e também os apóstolos, dando continuidade àquilo que o Senhor Jesus havia já ensinado. Vamos ver o que o apóstolo Paulo falou. Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 e João, aliás, em 1 João 2:28. Para ler Filipenses 3:20, eu vou pedir a nossa irmã Paula para fazer a leitura. Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos aguardando porque ele regressará, porque ele retornará, porque ele voltará. 1 João 2:28. 1 João 2:28. E a nossa irmã missionária Vilma fazer a leitura. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vida. Pronto, agora vai novamente, agora com o microfone, Lucas. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vida. Pronto, então, acerca da sua vinda e da sua manifestação. Tem alguns termos gregos que são também utilizados para se referir
a sua segunda vinda. Um deles está relacionado à sua revelação, acerca da parousia. São termos gregos que apontam para aspectos que estão relacionados à sua segunda vinda. Então veja só, nós vamos ver agora, já vimos então alguns textos, tanto aqueles que o Senhor Jesus proferiu, falando acerca dele mesmo, da sua vinda. Vimos também alguns apóstolos falando, tá certo? Nós vamos ver agora então as características desta segunda vinda. Para aqueles irmãos que não estiveram aqui no início, nós tivemos um pequeno problema, e devido a este problema nós não estamos podendo projetar os slides, que iria facilitar bastante a nossa percepção. Mas vamos nos esforçar um pouco mais para que nós possamos então, mesmo sem enxergar, mas captar através dos nossos ouvidos aquilo que nós iremos trazer. Então, esta segunda vinda vai apresentar ou apresenta algumas características e nós precisamos estar cientes de todas elas. Bom, nós vamos ver algumas destas características da segunda vinda do Senhor. Antes da gente começar a ver, eu queria ouvir vocês. Tá? Vamos dar a oportunidade de vocês participarem. Quando a gente pensa na segunda vinda do Senhor Jesus, o que é que vem à sua mente em termos, você pensando em termos desse dia? O que é que vem à sua mente, na sua cabeça, segundo a Escritura? Como vai ser esse dia? E a gente vai ver se você consegue acertar em algumas características aqui que nós iremos ver daqui a pouco. Deu para entender minha pergunta? Esse dia, dessa volta, como é que você imagina? Como ele será? Será um dia comum, como qualquer outro, como foi hoje, até agora? Ou você enxerga de uma outra maneira? Como é que ele será? Enfim, digam aí. Eu não vou apontar ninguém não, a não ser que alguém não queira participar, eu não precisar designar. Mas por enquanto os irmãos fiquem à vontade, podem falar. Diga aí, Luiz, levantou a mão. Dia comum. Não está de todo errado. Vai ser um dia comum até o momento do seu retorno, né? Mas assim, realmente, porque é como um ladrão que vem. Nesse aspecto será um dia comum, porque o ladrão não avisa. Olha, eu vou na sua casa, tal dia. Então, como um ladrão que vem, porque vai ser realmente assim, comum, repentino, onde muitos não estão aguardando. Mas quando acontecer o sinal, aí deixa de ser comum, tá? Mas deu para entender e tem sua verdade. Comum nesse sentido. A Bíblia diz que todo olho verá, tanto no Oriente como no Ocidente. Será uma vinda que todos virão. Certo, então será visível. Muito bem, está aqui. Nós vamos ver daqui a pouco os detalhes. Um dia de alegria e de tristeza. Um dia de alegria e um dia de tristeza. Alegria para aqueles que estão em Cristo e tristeza para aqueles que não estão. Isso, um dia de contradição, né? Sentimentos contraditórios. Alegria para os que estão em Cristo, porque o fim da sua espera é chegado. Nós devemos ter essa espera e essa expectativa. E de tristeza para aqueles que irão ter um juiz que irá julgar vivos e mortos e que vem para pôr fim à história. Não como um cordeiro, mas como um leão, não é? Como mostra Apocalipse. Muito bem. O que mais? Um dia comum, visível, sentimentos contraditórios. A gente canta uma canção, acho que é um hino na verdade. É um hino que fala sobre um aspecto desse dia. Eu achei que vocês iam dizer primeiro. Oh, que dia glorioso! Bem, oh, que dia glorioso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens estiver de descer, e então, triunfante reinar. Glorioso. Glorioso. Então nós vamos ver, irmãos, algumas dessas características. Vocês já falaram algumas, nós vamos ver outras e vamos esticar um pouquinho mais, tá certo? Vamos aí perceber o que é que nos aguarda, no sentido de humanidade, não é?
E a nós também, porque mesmo mortos iremos ser ressuscitados nesse dia. Então, sim, o que é que nos aguarda quando da segunda vinda do Senhor Jesus? Primeiro, será repentina. Será repentina. A Bíblia nos ensina que as pessoas serão tomadas de surpresa em suas lides diárias, nos seus afazeres e prazeres cotidianos. Então, nesse aspecto é que, quando nos diz será um dia comum, é que está correto. Comum até começar a acontecer o evento em si. Aí, nesse dia, a partir desse momento, não vai ter nada de comum. Porque é o Senhor Jesus vindo, um grande som de trombetas, ele vindo com os seus anjos, ele vindo com todos os santos que já estão com ele na glória, os mortos irão ressuscitar, é um grande julgamento. Então, assim, não vai ter mais nada de comum a partir deste momento. Mas até acontecer, vai ser um dia comum. Nesse sentido, será repentino. Por quê? Porque muitos não estarão esperando, muitos não estarão aguardando. Inclusive, muitos cristãos estarão aguardando, no sentido de que estarão vivendo, buscando viver para a glória do Senhor, como seus servos, mas estarão também lidando com a sua vida normal. Ou seja, não é o momento em que todos os cristãos estarão de joelhos, por exemplo, esperando a sua vida. Por quê? Porque não há nenhum tipo de sinal. Nesse dia, ou este dia, só quem sabe o momento exato é o Pai. Então o Pai vai dar a ordem, a partir da ordem dada pelo Pai é que o Filho irá então retornar. Então os cristãos estarão também agindo de forma normal, agora, preparados para este momento. Por quê? Porque entregaram sua vida a Jesus. Mas estarão short, estarão jogando bola, estarão tomando sorvete, estarão na praia. Nesse aspecto será repentino para nós também, porque nós não estaremos de joelhos, com uma roupa especial para sermos achados pelo Senhor Jesus. Tá certo? Perguntaram, só para encerrar aqui, salvo engano, foi a Billy Graham: se Jesus fosse voltar agora, o que é que você faria? Se Jesus fosse voltar daqui a 5 minutos, o que é que você faria? E aí ele disse assim: eu ia tomar um café. Mas por que tomar um café? Ele disse: não, porque tomar café eu queria fazer agora. O que é que ele quis dizer? Eu já estou preparado. Eu vivo preparado. Então não precisar agora de me ajoelhar, de pedir perdão pelos meus pecados, de botar uma roupa especial, de fazer alguma outra coisa. Por quê? Porque eu já estou em estado de vigilância. Então eu vou tomar um café. Ele quis mostrar isso, certo? Talvez quem perguntou esperasse uma resposta assim: não, eu vou pedir perdão a quem eu desagradei, eu vou fazer uma coisa, dar uma esmola ao pobre. Ele já vive nessa. Então o cristão que já está justificado em Cristo e vive vigilante, ele vai estar vivendo sua vida comum. Nesta realidade, Jesus irá regressar. Tá? Aí vai ser repentino, no aspecto positivo, ainda como o Carlos falou, para aqueles que estão preparados, alegria, gozo, regozijo, mas obviamente temor também, porque afinal de contas o céu se abrindo, Jesus descendo. Mesmo os crentes irão temer, porque afinal de contas é um sinal glorioso, manifestação de poder, mas não vai ser um temor de desespero, como por exemplo os ímpios que colocaram a mão na cabeça dizendo: ai de mim, não tem mais o que fazer. Fala. Você me veio uma pergunta, mas assim, eu atendi outros momentos pensando, mas você também já respondeu, como vem de uma forma repentina, não dá tempo para muitas coisas, mas uma coisa que eu pensei assim, não daria tempo, vamos ver, tipo, mesmo para os que são eleitos, os que têm Jesus no coração, mas não seria um susto. Sim, é o que eu falei. Aí assim, para os que têm Jesus, seria um susto, mas ao mesmo tempo consciente que tem. Isso. Né? Mas assim, para os outros seria um susto, mas tristeza. É um desespero. Isso, um desespero. É como, por exemplo, vamos mas imaginar. assim,
Pode falar. Mas daí tem esse susto. Daí tem. Não, daí tem esse susto assim. Sim. Imagina agora um som de trombeta agora, no universo inteiro. Porque eu acho que naquele momento ali tocou a trombeta, acho que o pessoal automaticamente já cai de joelho já. Nesse sentido assim. Porque tem a ideia do arrebatamento, talvez o Socorro esteja pensando em tipo um desenho. Não, vai ter não. Mas são dias que antecedem. Vai ser surpresa para todo mundo, vai ter o seu aspecto vai ter o seu aspecto de impacto para todos. Ora, para uns, o impacto de um temor reverente, mas de regozijo, de alegria, afinal de contas, o Senhor Jesus está regressando, como a gente viu, né? O rei está voltando. E para aqueles que não estão preparados, aí vai ser de desespero. Vamos imaginar se estivéssemos todos nós num restaurante. De repente entra a polícia para fazer uma abordagem mexendo todas as bolsas. No primeiro momento, todos nós vamos ser impactados. Afinal de contas, chegou a autoridade, chegou a polícia e chegou para mexer nas bolsas e fazer uma revista. Todos nós vamos sentir assim, opa, por quê? Porque fugiu a nossa normalidade. Nós não estávamos preparados para aquilo. Mas perceba, nós que somos cidadãos do bem, tem aquele impacto e tranquilo. Agora, quem está ali despreparado, quem está ali devendo, quem está ali com bagulho, usando a linguagem, né? Quem está ali com alguma coisa ilegal dentro da bolsa, aí a surpresa vai ter também o fator surpresa, mas o sentimento interno é completamente diferente daquele que está ok, que está justo perante a lei. Mal comparando, é isso. Certo? Então vamos continuar. Então nós já lemos, né, o próprio Senhor Jesus falando acerca do dia como um relâmpago. Então nesse aspecto será repentino. A gente não sabe assim quando vem um relâmpago, ele simplesmente aparece. Tá? E o próprio Senhor compara também o seu dia com o dia do ladrão. Né? O ladrão também não avisa, não manda um recado, olha, eu vou roubar a sua casa hoje à noite. Segunda, será decisiva e definitiva. Ou seja, quando Jesus voltar, vai acabar a história tal qual nós conhecemos. Decisiva e definitiva. Irá selar o destino de todos. Não vai ter agora mais uma chance. Vamos para a prorrogação. Não. Decisiva e definitiva. Tanto que a volta do Senhor Jesus é o seu último ato no seu estado de exaltação. Então, Jesus Cristo, ele viveu o seu estado de humilhação, tá certo? Ele desceu ao Hades, é o último estágio do estado de humilhação, e ele começou a vivenciar o seu estado de exaltação. Ressurreição, primeiro. Ascensão, ele ascendeu aos céus, segundo. Terceiro, ele assentou à direita de Deus. Terceiro, falta o quarto. Qual é o quarto? Segunda vinda. Tá? Então, esse momento encerra o seu estado de exaltação. Encerra o seu estado. E encerra a história tal qual nós conhecemos. A partir desse momento, vai seguir-se o juízo. O Senhor vai separar, como nós bem sabemos, a direita e a esquerda, as ovelhas e os bodes, aqueles que estarão recebendo o reino e aqueles que irão ser expulsos da sua presença para o lago de fogo e enxofre. Nesse sentido, será decisiva e definitiva. É o fim da história tal qual conhecemos. Tá? Vamos abrir, por favor, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. 1 Coríntios 15. Lê para nós
E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Pronto, então, irá o fim, certo? Então a história tal qual nós conhecemos, ela se encerrará. Virá agora uma nova era, tá? Não confundir com aquela nova era dos místicos, tá? Não confundir com isso, mas a nova era nesse sentido, porque a eternidade irá ter início, onde habitaremos no novo céu, no caso, na nova terra, e os ímpios habitarão, se é que a gente pode chamar de habitação nesse sentido, mas estarão sofrendo o justo juízo no lago de fogo e enxofre. Tá? Então será decisiva e definitiva. Por isso, irmãos, desespero destas pessoas que não estão prontas. E por isso que a Bíblia fala acerca da necessidade de estarmos prontos para este dia. Por quê? Porque é o dia definitivo. Tá? Não vai haver uma outra chance, uma outra oportunidade, uma prorrogação. Não vai haver. O dia se chama hoje para o arrependimento. É isso que nós encontramos na palavra do Senhor acerca de isso. Se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Mas a volta do Senhor Jesus, a sua segunda vinda, será física. Tá? Aqui algumas pessoas podem se confundir, achando assim que Jesus vem como espírito. Não, Jesus vem fisicamente. Por quê? Porque Jesus está no céu agora fisicamente. Lembremos, ele ressuscitou. Ressuscitou no seu corpo. Tá? Óbvio, o seu corpo foi glorificado para vivenciar essa nova realidade na qual ele se encontra. Começou a apresentar algumas propriedades que até então não apresentava, mas não significa dizer que ele deixou de ser humano ou que o seu corpo não seja humano. É humano. Então, nesse sentido, ele regressará fisicamente. Tá? Ele retornará ao céu, ou melhor, do céu, com o mesmo corpo que para lá ascendeu. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, Luiz vai ler, ele já pediu várias vezes ali, então ele vai ler. Um 7. Apocalipse 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassarão, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Amém. Então veja, todo olho o verá. Então, se fosse em espírito, nós não veríamos. Porque nós não vemos espírito. Deus é espírito. A gente não vê Deus. Tá certo? Mas todo olho verá, porque Jesus vem fisicamente. Inclusive trazendo em seu corpo as marcas da sua paixão. Tá? Então, por isso o texto vai dizer: todo olho verá até quantos o traspassaram. Ou seja, aqueles que traspassaram o Senhor Jesus verão. E a partir disso haverá lamento pelo fato de perceber e entender que é real, que Jesus é real. Ainda eu estava vendo uma pessoa falando num podcast que Jesus ele não é real. Dizendo, o Jesus histórico não existiu, apesar de muitos dizerem e afirmarem que ele existiu, mas ele não existiu. Na verdade, Jesus é um arquétipo, assim como outros personagens, para mostrar algumas virtudes que o ser humano deve buscar, enfim. Então veja, ainda hoje, 2023, há pessoas que negam, mesmo há muitas provas sendo dadas acerca da existência do Jesus histórico, mas ainda hoje pessoas negam a sua existência. Então essas pessoas, quando virem o Senhor, aí pronto, aí é onde elas irão de fato ver de forma mais terrível o quanto estavam enganadas com o seu ceticismo. Tá? Então o Senhor Jesus irá regressar fisicamente. Nesse aspecto,
já antecipando aqui, será visível e audível. Será um grande evento, e nós iremos perceber com os nossos olhos e também ouvir com os nossos ouvidos, né? O clamor de trombetas dos anjos na sua comitiva real, fazendo com que o Senhor Jesus venha e entre neste mundo. E perceba, não será somente a igreja que irá testemunhar, mas todo olho ouvirá, todo ouvido ouvirá e todo olho verá. E a partir disso, diante dessa majestade que todos irão perceber, é que todos irão se curvar e irão confessar o seu senhorio. Vamos abrir lá em Marcos, aliás, em Mateus 24, 30 e 31, acerca do olho, todo olho verá, todo ouvido ouvirá. Mateus 24, 30 e 31. Quer o mesmo acontecido nessa leitura? Está chegando. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Muito bem. Aí a partir disso, todos irão se curvar e todos irão confessar o senhorio de Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 11 diz assim: como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Agora, irmãos, o que é interessante é que esta confissão aqui não será uma confissão que irá habilitar aqueles que confessaram a estarem agora em comunhão com o Senhor. Tá? Será uma confissão para reconhecer realmente a sua autoridade, o seu poder, quem Ele é, mas não será uma confissão que resultará em salvação. Como já falei, o tempo é este. Então, assim, a pessoa que vai confessar naquele dia que Jesus é Senhor, ele irá confessar porque ele vai ver a manifestação do seu poder, da sua glória, da sua autoridade, mas isso não resultará em salvação da sua alma, porque quando o Senhor Jesus voltar, os destinos estarão selados. Tá? Então, o tempo de confessar o Senhor Jesus é hoje. E aí, irmãos, será triunfante e gloriosa. Será triunfante e gloriosa. O John Stott ele diz o seguinte: em vez de voltar sozinho, como partiu, e aí nós lemos o texto da sua ascensão, ele está ascendendo aos céus, e os varões falam que ele irá regressar desse mesmo modo, ou seja, de forma visível, mas ele foi para o céu sozinho. Então, em vez de voltar sozinho, como partiu, milhões de santos, humanos e angelicais, ou seja, os santos é a igreja, o que mesmo? Tem um nomezinho. Triunfante, muito bem. A igreja triunfante irá regressar, certo? Então, milhares, milhões de santos. Então, pense nisso, santos, a igreja, tá? Não há referência aqui aos santos da igreja tal qual a igreja romana entende, não. Você que morreu está na glória. Quando Jesus regressar, você vai estar na sua comitiva, certo? E eu também, se o Senhor assim permitir, se Ele não voltar antes de eu morrer e de você morrer, aí nós estaremos aqui vendo, certo? Mas Ele vai voltar em companhia de milhões de santos, humanos e angelicais, ou seja, os anjos também estarão nessa comitiva. Estes formarão sua comitiva. E em vez de ser uma volta restrita a um local, será assim como um relâmpago que fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu.
Então será triunfante e será gloriosa. Todo olho verá, todo ouvido ouvirá. Qualquer local em que estiver, verá o Senhor Jesus, tá? Então a igreja triunfante vem em sua companhia. Por que eles voltam? Quem pode me dizer? Por que eles voltam? Os irmãos estão respondendo baixinho aí. Juízo, ok? Esse é um dos fatores. Juízo, porque todos irão passar pelo tribunal do Senhor, todos. Mas só lembrando que esse tribunal não vai ser para decidir destinos. Tá? Então, quem já está na glória não tem como perder esta bênção, então como quem já está no inferno temporário não tem como ser salvo. Não é para isso, mas é para mostrar, expor publicamente a vergonha àqueles que estão condenados e o fato de serem justificados perante todos aqueles que estão salvos em Jesus Cristo. Então eles vêm para essa realidade do julgamento, mas tem um outro motivo também. Isso, muito bem, Lucas. Os corpos, isso, por quê? Porque estes que irão regressar com o Senhor, irão regressar em espírito. Tá? Jesus não, porque Jesus já ressuscitou, né? Já está com o seu corpo, ele está com o corpo. Lembremos, é por isso que Paulo chama Jesus de a primícia dos que dormem. Então, porque Jesus já vivenciou aquilo que nós iremos vivenciar um dia: ressurreição. Nenhum cristão ainda ressuscitou, somente o Senhor Jesus. Tá certo? Então, esses irão regressar para receber os seus corpos glorificados, adaptados para a nova realidade de vida a partir daquele momento. E nós, os vivos? O que é que diz Paulo acerca de nós, dos nossos corpos? Seremos o quê? Transformados. Certo? Então, todos estarão com o mesmo tipo de corpo. Tá? Tanto os que já morreram, que foram ressuscitados, irão ser glorificados, e aqueles que estarão vivos serão transformados. Também serão ressuscitados os corpos dos ímpios, porém não em honra, mas em desonra. Mas eles estarão no inferno com corpo e alma, não é somente espírito, tá certo? Então também serão ressuscitados, mas não em honra, mas em desonra, para que possam então experimentar por toda a eternidade o juízo que lhes está reservado. Tadeu ia falar. Pastor, os que já estão lá agora, como o Cristo mesmo falou, o ladrão da cruz ainda hoje estará de paraíso comigo. Ele falou ainda hoje, né? Sim, é hoje. Então foi naquele dia. Isso. Aí quem descansa na glória vive no paraíso. Desde quando foi? Sim, no céu, né? Paraíso é um nome que a gente coloca, né? Mas assim, não pensar no Éden, vamos pensar no céu. Isso. Então é o Espírito que já está desfrutando. Isso. Quando Jesus voltar, vai receber o corpo. Aquela ideia de corpo volta ao pó e o Espírito volta a Deus que o deu. A ideia de você ser consolado, né? Como Lázaro, né? Foi consolado no seio de Abraão. Então, o Espírito está contemplando a face do Senhor, está ativo, né? Acho que creio nessa consciência dos mortos que morreram em Cristo, estão ativos, celebrando, vivendo, aguardando esse dia. Já, mas não completamente, por quê? Porque falta ainda a ressurreição final e a glorificação. Mas já desfrutam. Assim como também os ímpios já desfrutam todas as mazelas do inferno, embora tal inferno seja também temporário. Então será triunfante e gloriosa. Então veja, ele virá com os anjos e as almas dos santos. A sua glória será reconhecida por todos. A salvação de sua igreja será o troféu de sua vitória. E por fim, a igreja será nele glorificada. Vamos abrir Romanos
Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, 17. Nós vimos muito esse texto quando tratamos acerca da adoção. E aponta sim para também essa verdade na qual nós estamos falando. Eu queria a nossa irmã Suzy fazer a leitura. Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiro com Cristo. E com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Isso. Colossenses 3,4 diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Tá? Então será triunfante e gloriosa. Então, essas são as características da sua segunda vinda. Tá? Será repentina, decisiva e definitiva, física, visível e audível, triunfante, gloriosa. Tá? Propósito disso tudo. Nós já vimos, dentro dessas características, algumas verdades que já apontam para alguns propósitos. Eu vou apenas então mencionar os propósitos aqui, tá bom? Então fique atento. Os propósitos de sua segunda vinda: manifestar o seu reino. O reino já está entre nós, mas o reino ainda está oculto, ainda está escondido. Por exemplo, nós não sabemos quem são os cidadãos do reino. Igrejas não podem se mostrarem, por exemplo, em países onde há perseguição. Então, mesmo sendo composta por pessoas, ela tem ainda uma característica de ser uma igreja invisível, porque ela não pode se manifestar. Então, nesse aspecto, o reino está em nossos corações. Quando ele voltar, o reino será manifesto. Ele irá reinar sobre o seu povo. Então, imagine aí uma teocracia, Cristo reinando do seu trono sobre todas as nações. Para isso nós estamos caminhando. Então, irá manifestar o seu reino. Consumar a salvação do seu povo. Por que consumar? Porque ainda falta a glorificação. Nós ainda temos a presença do pecado em nós os vivos. Nós já somos salvos, nós somos filhos do Senhor, nós temos a certeza da herança, como a nossa irmã fez a leitura, mas ainda assim nós sofremos, nós gememos. Por quê? Porque temos que lidar com o pecado. O pecado nos assedia, nós pecamos, nós falhamos. Então nós aguardamos a consumação da nossa salvação, quando isso será retirado, quando da nossa glorificação. E isso ocorrerá quando o Senhor Jesus regressar. Ressuscitar os mortos e transformar os vivos, também o propósito da sua segunda vinda. Julgar todos os homens, então todos passarão pelo tribunal do Senhor. Libertar a igreja. A igreja ainda hoje sofre, como eu falei, padece perseguição, punições, sofre, vai libertar. Destruir os inimigos de Deus. E por fim, restaurar todas as coisas. Restaurar todas as coisas. E aí nós vamos ler os dois últimos textos dessa noite, para que a gente já possa ir para as aplicações. Vamos ver Apocalipse 21:5. Apocalipse 21:5. E Romanos 8:19 a 21. Apocalipse 21:5. Vou pedir para Carlos ler Romanos 8:19 a 21. Romanos 8:19 a 21. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção
para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Isso. E agora Apocalipse 21:5, eu farei a leitura, e diz assim: E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então o Senhor irá regressar para restaurar todas as coisas. A ideia do novo céu, da nova terra, a partir da redenção aplicada também ao universo, à natureza, a toda a criação. Então esses são os propósitos da segunda vinda. Jesus regressará com propósitos estabelecidos. Assim como ele veio na primeira vez com um propósito estabelecido, assim será em sua segunda vinda. E nós devemos então nos alegrar acerca dessas promessas maravilhosas que a Escritura nos revela acerca desse grande dia do Senhor. Para a nossa aplicação, nós vamos ver então, diante de tudo isso, como é que eu devo me portar, como é que você deve se portar. Eu trouxe duas citações, mas antes eu quero ouvir vocês. Diante de tudo que nós vimos acerca desse dia, das características do que irá acontecer, do propósito, dos propósitos pelos quais o Senhor Jesus irá regressar, como é que você aplica isso para a sua vida? Que diferença isso faz na sua vida cotidiana, saber que Jesus irá regressar? Qual a aplicação que você faz para a sua vida? Sabendo disso, o que você deve fazer, pensar, como você deve agir? A pergunta é essa. Bom, quero ouvir aí os 5 irmãos antes de trazer aqui as duas citações e a gente encerrar o nosso estudo dessa noite. Que aplicação que você faz para a sua vida? Diante disso, olhando para você, o que é que você precisa fazer? Preparado. Está preparado? Muito bem. Quem falou orar sem cessar? Orar sem cessar. Orar sem cessar em que sentido? Algum sentido específico? Se preparando. Certo. Se alegrar. Isso, se alegrar. Muito bem. Oi? Isso, por isso que eu perguntei assim, se a oração tem um sentido específico. Por quê? Porque a oração é o meio pelo qual nós podemos interceder e dizer, Maranata. Tá? Então a oração é pedir, Senhor, volta. Mesmo entendendo que esse dia está reservado unicamente à autoridade do Pai, Ele sabe o dia exato, como o Senhor Jesus disse que nem o Filho, mas somente o Pai. Mas isso manifesta o nosso desejo de, a despeito do que nós podemos usufruir de bom nesta realidade, nós estarmos com o entendimento de que a nossa pátria não é aqui. Então, a oração sem cessar cabe. A gente pode também orar pedindo, venha. E aí entra o que o Lucas falou, de ter o anseio, de ter a expectativa, de ter a alegria e de estar preparado. Afinal de contas, só vai buscar e pedir que o Senhor Jesus volte quem está preparado, né? Quem não está, diz assim, não, fica lá mesmo. Isso, muito bem, vigiar o espírito de testemunho. Anunciar também para outras pessoas. Né? Porque afinal de contas, nós vimos aqui, para alguns vai ser de alegria, mas para outros de lamento profundo, de tristeza. E a gente precisa anunciar, que as pessoas tenham ciência disso. Fala nele. Vilma. Ter a rica esperança da glória do Senhor, mas também querer que outros também tenham. Isso. Então, levar a palavra. O aspecto do anúncio. E outra coisa também é que nós estamos vivendo um período como já aconteceu no passado, né? Por exemplo, lá no final de Juízes, o último versículo mesmo diz que cada um fazia o que bem queria, né? Nós estamos vivenciando isso. Aquele que aguarda a volta de Cristo, ele sabe que ele virá. Então ele permanece em fidelidade a Deus, permanece servindo e aguardando que essas coisas vão passar. Isso. Assim como foi no tempo de Noé, que o povo escarneceram ou menosprezaram o anúncio de Noé. Então nós devemos continuar pregando a verdade, a palavra, independente, porque ele virá. Isso. Então você dá aqui duas frases
Primeiro do J. Pac, ele diz assim: a ideia do que virá deve estar constantemente em nossas mentes, incentivando-nos em nosso serviço atual, ou seja, o serviço cristão, e ensinando-nos a viver como se ela fosse iminente, prontos a nos encontrarmos com Cristo a qualquer momento. Aquela ideia que eu falei no início. Então, estou pronto. Então, o que você vai fazer se eles for voltar aqui a 5 minutos? Eu vou conversar com as pessoas. Por quê? Era isso que eu iria fazer. Ou seja, eu já estou pronto. Eu não preciso agora fazer algo extraordinário, porque eu já estou pronto. Tá? A ideia é essa. Então, incentivado ao serviço, vivendo em estado de vigilância, pronto a se encontrar com ele a qualquer momento. Já outro autor, Berkowitz, ele diz assim: a promessa do futuro está inextricavelmente conectada com eventos do passado. Escatologia verdadeira, portanto, ocupa-se sempre com a expectação de Cristo que já foi revelado e que aparecerá segunda vez aos que o aguardam para a salvação. Ou seja, nós olhamos para o passado, o testemunho do passado, tudo que se cumpriu no passado deve fomentar em nós esta certeza de que ele irá regressar. Porque assim como havia sido dito que ele viria e ele veio, assim é dito que ele regressará e ele irá, portanto, regressar. Então nós olhamos para o passado e a partir disso temos uma confiança para continuar crendo e esperando, aguardando a sua gloriosa vinda. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração. Esse assunto ele é bastante extenso, nós procuramos resumir ao máximo para que nós pudéssemos encerrar hoje, para que nós pudéssemos fechar então aquela nossa proposta que nós iniciamos há 15 dias, com o Messias que foi prometido, com o Messias que veio e desempenhou o seu papel neste mundo, e hoje encerrando com o Messias que irá regressar. O Senhor, portanto, aplica essa palavra no nosso coração. Vamos ficar em pé, vamos orar, encerrando esse momento. Eu vou pedir ao nosso irmão Diácono Davi Braga a fazer a oração. Os avisos. Amanhã, irmãos, 17 horas, o nosso programa de rádio. Teremos também amanhã às 19 horas aqui na igreja, uma reunião do presbitério. Estejam sempre orando pelo presbitério, que o Senhor esteja a abençoar todas as igrejas que fazem parte do nosso concílio. Domingo, atenção para algo que foge à nossa normalidade. Não teremos programação de manhã na igreja, nem culto solene, nem escola dominical. Vocês não vão ficar em casa à vontade. Quem quiser ir para Mário Braga pode ir, lá vai ter programação normal. Porque a ideia é que nós estejamos aqui todos vigorados, fortalecidos, animados, às 10h30 da noite. Então o nosso culto solene será às 10h30 da noite, no próximo domingo. Aquele já momento tradicional de estarmos como igreja aguardando o ano vindouro, né? Essa passagem de ano. Então, 10h30 da noite estaremos aqui no culto solene. Lembrando que nesse culto também nós iremos dar posse a toda a liderança. Então, você que foi eleito, você que foi escolhido para um cargo de liderança na igreja, departamento, sociedade interna, ministério, esteja aqui para que você possa ser devidamente empossado. Próxima semana nós iremos ter, a partir da terça-feira, uma semana de oração. Tá? Então nós iremos iniciar na terça-feira, 18h30. Então teremos terça, quarta, quinta e sexta, sempre às 18h30.
18h30 a 19h30. Cada dia vai ser coordenado por uma sociedade interna. Então, na terça-feira teremos a UFA dando início. Quarta-feira, salvo engano, é a SAF, quinta é o PH e encerra com a Mocidade. Então, na próxima semana nós não iremos ter um momento de estudo, mas teremos programação na igreja na próxima quinta de oração. Bom, vamos passar essa semana orando, entrar já em 2024 buscando ao Senhor. Então, próxima semana, terça a sexta semana de oração. E a nossa Assembleia Ordinária será no próximo domingo, dia 7 de janeiro. Mas aí os irmãos irão receber esses avisos durante a semana, tá bom? Então já anotem aí no seu calendário, próxima semana de oração aqui na igreja, de 7h30 às 8h30, de terça aqui. Algum outro aviso? Não tem, os irmãos estão